Para você o material para exibir. Queridos, eu quero dizer para vocês da minha alegria de receber Lívia aqui, que ela é a psicóloga do meu filho, mas para mim se tornou uma amiga, uma pessoa muito especial, alguém que eu respeito demais como profissional, respeito como ser humano, como mulher de Deus, como alguém que realmente se importa com o ser humano, que se importa com o outro. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença na nossa vida profissional, na nossa vida diária, porque é aquilo que motiva a gente a cuidar. É quando a gente se importa verdadeiramente uns com os outros. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa tarde, gente. Você tá tão chique, né? Você tem roupa pro microfone, esse negócio. Eu esqueço que tá transmitindo, né? Paz do Senhor a todas, né? Como nossa irmã Adna e amiga também falou, eu sou psicóloga por formação já há 10 anos, não é? E a minha bagagem toda profissional foi na área de inclusão. Né? Quando assim que eu iniciei a faculdade, eu estagiei numa prefeitura do município vizinho e já foi com crianças especiais, né? Com crianças com o TEA, crianças deficientes visuais, físicos, e aquilo foi me tomando, né? Eu me apaixonei pela área e não saí mais dela, não é? E aí quando eu falo em a questão de algum tipo de deficiência, eu não falo só física, mas como mental também, não é? Então já trabalhei em CAPSES, já trabalhei em policlínicas e atualmente já trabalhei aqui no Secaia uma vez no município e voltei para cá recentemente, não é? Fui convidada e estou aqui novamente. Sou muito feliz, amo o meu trabalho, amo o que eu faço. E eu acredito que quando a gente ama o que a gente faz, a gente não vem nem pelo dinheiro, porque isso se torna tão pequeno, não é? Sim pelo amor. O amor, não adianta a gente estar em um lugar se você não ama aquilo ali. Você vai passar 8 horas frustrada, você vai passar a sua vida toda frustrada e está ali por algo que acaba, não é? Então eu digo que muitas vezes depois, não, demora, não, 8 horas para mim passa assim, correndo. E quando algum falta, eu sinto falta. Poxa, fulaninho não veio, ciclaninho não veio, e eu sinto falta. Porque eu acredito que toda terapia, seja ela na escola, seja ela na clínica, faz toda a diferença, não é? Então, eu trouxe o material para vocês para falar de inclusão, né? O que é inclusão? Muito se fala, mas pouco se pratica. Não é? A gente fala muito, porque é inclusão, inclusão. Será que você está incluindo, né? Dentro da sua casa, na igreja, em outros âmbitos? Se fala tanto em inclusão, mas será que realmente está tendo a inclusão? Porque a inclusão não só é pegar um acompanhante terapêutico e botar com a criança. Inclusão não é só a criança ir para terapias. É muito além. É muito além disso. É muito além de pegar a bandeirinha e brigar pelo direito. Mas qual é o direito? Não é porque muitas vezes não é nem pelo direito da criança, é pelo ego. Não é? Então a gente precisa saber mais um pouquinho realmente o que é inclusão. Se eu e você pratica a inclusão. Não é? Eu passei um tempo trabalhando no CAPSE e eu via muitos profissionais tratarem mal os usuários. E aquilo me incomodava. Não é? Eles queriam abraçar e eles... Não, eu não vou nem falar, eu vou agir com a minha atitude. E eu comecei a fazer diferente deles. Eu comecei a abraçar os usuários, comecei a conversar com eles, a escutar eles, não é? Comecei a fazer algo diferente, que os outros profissionais começaram a ver aquilo e começaram a mudar a atitude, não é? Começaram a fazer coisas diferentes.
não é uma questão, não é só um grupo terapêutico. Por que aquele grupo terapêutico? Como é que a gente está fazendo um grupo terapêutico? Não é? Então, é o tema, né, que foi escolhido: inclusão social, um direito de todos. Não é? Nós temos, a gente vai falar, pode passar. Nós temos aproximadamente no Brasil cerca de 43 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Não é? Isso são estatísticas que podem ser a mais, não é? Então, é pouco isso? Vocês acham que é pouco? Não. É muito, não é? E à medida de que pessoas vão nascendo, crianças vão nascendo, isso tende a aumentar. Pode passar. Pode passar. E aí, só uma breve apresentação. Como a irmã Dona já falou, eu me chamo Lívia Fernandes. Eu sou psicóloga clínica. Eu tenho duas pós-graduações já completas, que é intervenções clínicas na abordagem de psicanálise, tá? E a terapia ALBA, que é, né, que fala a questão do comportamento aplicado, né? É a teoria do comportamento aplicado, que a gente trabalha muito com crianças autistas, não só com crianças autistas, não é? É uma teoria que está inovando no mercado de trabalho, né? E que realmente a gente vê surtindo efeitos. E aí eu estou quase terminando o curso de neuropsicologia e TCC. Também, que é uma teoria que foca no comportamento, não é? No comportamento do sujeito, do ser humano. Pode passar. E aí, o que é inclusão? Eu não gosto muito de ler slide não, mas vocês estão vendo, a gente vai falando um pouquinho. A inclusão é um direito de todos e refere-se à garantia de que, independentemente das suas características individuais, tá cortando um pouquinho, né? Mas aí não tem problema não. É que as pessoas elas tenham acesso, não é, a oportunidades, serviços, espaço em igualdade, não é? É um processo que busca integrar a diversidade, promover respeito e garantir que todos possam participar plenamente da sociedade. Então, essas pessoas que têm algum tipo de deficiências, elas precisam ter garantia do direito. Não é só falar, elas têm garantia do direito de que elas possam ter um convívio e possam ter também espaço na sociedade atual que nós vivemos, não é? E, infelizmente, isso ela já começa a perder, infelizmente, pelo poder público, não é? O poder público, falo em geral, em nível Brasil, não é? Infelizmente, eles não fazem o que é para ser feito literalmente, de verdade, não é? E aí começam deles. Porque, como a gente já falou aqui, atualmente, será que uma criança autista, ou seja lá com que deficiência for, ela pode ir no mercado e aí as pessoas vão respeitar a fila? Lá tem, né? Se vocês vão aqui no Atacadão, lá tem com deficiência e tem o negocinho do TEA, tem as pessoas com cadeirantes, mas será que tem realmente isso? Porque se você for lá, tem todas as pessoas estão ali naquela fila, menos as pessoas com deficiência. Menos elas. Eu observo assim, eu não vejo. E tem pessoas dentro do mercado que eu já vi várias vezes, mas está ali. Pessoas típicas tomando o lugar das pessoas que precisam estar ali. Não é? Então vamos passar. E aí o histórico do processo de inclusão. Muito tem se falado e escrito sobre inclusão, que tem como prioridade, acho que deixa eu ver aqui, que tá pequeno, né? Cortou, não foi? Mas não tem problema não. Não é? De inclusão de pessoas com deficiência, né? Da inserção de pessoas com deficiência no âmbito social, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no número do artigo 205. Isso aí eu vou deixar para a nossa advogada falar, que ela domina o assunto. Não é?
E aí, o histórico da questão do transtorno. A gente fala sobre reforma psiquiátrica. Né? A gente tem muitos falado sobre a reforma psiquiátrica. Mas será que essa reforma psiquiátrica ela está realmente valendo vigor? Porque aí fecharam os sanatórios. Né? A gente sabe que hoje em dia não tem mais sanatório. O único hospital psiquiátrico que tem no estado é o Ulisses, né? Que é para os adultos, e o João Murilo, que é para crianças e adolescentes. E outra, fica bem longe. Né? Fica numa cidade, até esqueci o nome da cidade, que é em Vitória de Santo Antão. Em Vitória. Não é? E aí fecharam e criaram os CAPSes, não é? Mas aí, voltando lá para os primórdios, pessoas com deficiência era tido como coisas do demônio, era tida como o mal na família, a ovelha negra, que a mãe estava pagando preço por alguma coisa errada que fez. Não é? Tem vários vídeos, não sei se vocês já ouviram falar do Holocausto brasileiro, não é? Que ele conta bastante, não é? Como as pessoas que têm transtorno mental ou algum tipo de deficiência eram tratados literalmente como bichos. Como bichos. Não é? Se você vê um vídeo daquele assim, é de chocar. É bem chocante. Como eles eram tratados. Aí veio a reforma psiquiátrica. Mas será que mudou alguma coisa? Você, né, como psicólogo, você acha que mudou alguma coisa? Não mudou. Maquiado. Porque se vocês verem na rua, não é? Pessoas com transtorno mental, não tem nenhum tipo de atenção. Tem uma lá na minha cidade, não é? Que todo mundo teme ela. Tem medo dela, porque ela já esfaqueou uma mulher. Mas o que foi? E eu nunca tive medo dessa mulher. Ela chegava para mim, ela conversava comigo, e ela conversou tanto comigo que eu me afeiçoei tanto a ela que quando ela me vê na rua, ela me abraça. Ah, tu não tem nojo? Ela é ser humano igual a eu. Por que eu tenho nojo dela? Ter medo dela? Não. Eu não tenho medo dela, ela não tem como me fazer algo comigo. Se ela tiver alguma coisa na mão, a gente precisa ter cuidado, certo? Mas não. Nunca levantou a voz para mim. Por quê? Porque eu só simplesmente escutei. E eu escutei uma vez quando eu fui lá visitar um lixo, porque eu era coordenadora de saúde mental do município de Abreu Lima. E a gente precisou fazer uma articulação. E a gente foi lá. Eu vou lá ver ela, como é que ela tá. E ela disse assim: eu estou me sentindo em um banquete. Porque ninguém nunca fez isso por mim. Isso me chocou muito. Eu fiquei bem emocionada. Porque ela disse que ninguém estava se importando com ela. Não é? Uma mulher que tem transtorno mental, também tem questão de drogas. A família não dá muita atenção. Tentou dar, mas por ela ser muito difícil, desistiram. Não é? Infelizmente, o poder público também não faz nada. Ela só precisa de afeto, de amor e de tomar medicação. Só isso. Tomar as medicações regularmente. E infelizmente não conseguem fazer isso. Não é? E isso me choca muito. Porque ela é um ser humano, uma mulher, não é? Que já foi estrupada por diversos homens. Que quase foi morta devido a tantas pancadas na cabeça. E que a levou a ter esse tipo de transtorno, que é o transtorno secundário. Que foi devido a algum trauma, alguma situação. Ela não nasceu assim. Foi desencadeada devido a algo. Não é? E a gente fica assim de mãos atadas porque uma pessoa só não vai mudar o mundo. Não é? Não sou Cristo. Eu sou serva dele. Eu o sigo, mas eu não sou ele. Então, por mais que a gente tenha vontade de fazer sozinho, a gente não pode. A gente não tem armas suficientes para isso. Não é? Então, aí... Como eu já havia falado, né? É só o que tem escrito aqui, né? Que antigamente as pessoas que nasciam com alguma deficiência, eles eram separados, eles afastados da sociedade, não é? Do convívio da sociedade, não é? Pois a sua diferença era vista como uma maldição, destino, marca do demônio
ou de tipos de crendice, qualquer tipo de crendice que fala, né? E daí surgiu a segregação até chegar ao preconceito, que inicia-se com a jornada da história da educação e das pessoas com deficiência. A educação também que vai falar é a nossa pedagoga. Não é? Só estou mais pincelando assim, porque assim acho que é um todo, não é? Tá tudo entre. Oi, som. Não é? Destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social na cidadania. Não é? E aqui tem a nossa advogada. Mas quantas tem igual a ela, formada? Quantas tiveram a oportunidade que ela teve? São poucas, não é verdade? E por quê? Porque não, será que eles não lutam? Será que eles não queriam estar ali? Mas infelizmente é por causa de informações mesmo, por falta de conhecimento, de a questão de valores, não é, sociais, que infelizmente não tem, mas eu sei que ela está aqui para lutar por eles também. Nós estamos aqui para lutar pelo direito deles também. E quando eu vejo isso, eu fico muito maravilhada. Tem uma amiga minha, não é, que ela é deficiente visual. Ela é AEE, lá em Abreu Lima, ela é totalmente visual. E ela me inspira. Que mulher inteligente. Ela não pode ver, não vê de uma forma literal, mas eu acho que ela enxerga muito mais do que muita gente. Não é? E ela tem, a gente já fez alguns eventos juntos e a capacidade que aquela mulher tem de mudar vidas, de mudar histórias. Ela alfabetizou muitas crianças, muitas. Não é que hoje já estão grandes, passando de mim. E aí quando eu vejo que eu falo, tia Lívia, não é? E assim, é algo que é fantástico. Só realmente a gente vivendo isso para poder entender o que eu estou falando. Ainda pode passar. A inclusão social. No cenário atual, a inclusão social é mais que apenas uma prática. É uma exigência para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Ao promover a participação ativa de pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida comunitária, garantimos a esses indivíduos a chance de contribuir de maneira significativa para a sociedade, ao mesmo tempo em que favorecemos o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Não é? Então, as pessoas que são incluídas literalmente, elas podem ter uma saúde mental mais tranquila. Elas podem ter uma saúde mental mais saudável. Né? Porque se você vê uma criança que está ali naquela sala, mas ao mesmo tempo ela se sente excluída. Ela não rende na escola. E não é devido à condição dela, mas é devido ao que ela sente, ao que ela pensa. Não é? Então, hoje em dia, principalmente... Vamos lá para o autismo, né? Nível de suporte 1. Eles têm mais consciência. E muitas vezes eles não querem estar no local. Pelo preconceito, porque na escola, não quero ficar perto não, porque tu é autista. Não, tu é autista. Quanto eu tenho amigos autistas, tenho um amigo que ele é policial civil autista, 35 anos de idade. Eu queria ter só um pouquinho da sabedoria que aquele homem tem.
diagnosticado com autismo. Casado, tem filhas, autista. Passou numa prova e hoje é concursado público. Não é? Então, assim, muitas vezes, até a mesma gente que é família, a gente pode limitar aquela criança, limitar aquele adolescente, limitar aquele adulto. Não é? Por também falta de conhecimento. Não é? E que hoje em dia está estampado. Hoje a gente não tem conhecimento quem não quer. Porque a internet está aí, a todo vapor. Não é? Cada dia que passa, a gente tem mais material para estudar, para ler. Não é? Então, nós não temos conhecimento quem não quer. Pode passar. Então, a inclusão social, novamente, né? A integração social, ela proporciona uma série de benefícios, entre elas o sentimento de pertencimento, o respeito à diversidade, a valorização da individualidade e a superação de preconceitos e estigmas. Além disso, incentiva a autonomia e o autoconhecimento. E a autonomia, elementos cruciais para uma qualidade de vida e para a sua saúde mental. Então, sem um autoconhecimento, e isso eu não falo nem pessoas só atípicas, pessoas típicas também. Se nós não tivermos o nosso autoconhecimento, se a gente não saber quem a gente se perde. Então, essas pessoas, elas precisam entender quem elas são dentro da sociedade. E não é só apenas por causa de um tipo de transtorno, por causa de um tipo de deficiência. Quem é você? Né? Se eu perguntar a você, Edna, você vai saber dizer quem é a Edna. Mas isso aí ela não aprendeu da noite para o dia, ela foi construindo. E estamos construindo, porque é uma constante construção. De você olhar no espelho. Você já se olhou no espelho e já perguntou quantas vezes quem é você? Quem já fez isso? Eu já fiz. Pensei assim, ó, rapidinho. Por quê? Porque existem adversidades, né? Nós não estamos isentas de passar por adversidades. Uma psicóloga não está isenta a passar por depressão e nem a passar por uma tentativa de suicídio ou pensamento suicida. Não, nós não estamos isentos porque somos da área. De jeito nenhum. Nós somos, antes de sermos qualquer coisa, somos seres humanos. E temos nossas limitações. Não é? Então, por isso que psicólogo precisa de um psicólogo. A minha terapia está em dias, graças a Deus. Não é? Porque se não tiver, ajuda tanto o outro. Quem é que vai nos ajudar? E é até bíblico. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus ele fala isso assim. Se você não consegue se amar, você não vai conseguir amar o próximo. E se você não consegue amar o próximo, você não vai conseguir nem amar Deus. Como é que tu vai amar uma pessoa que não vai amar uma pessoa que está bem perto de tu, e tu vai amar uma pessoa que nem te conhece, que tu nunca nem viste? Não é? Então é todo esse contexto. Não é? Voltando aqui para a questão de pessoas com deficiência, elas precisam entender que aquilo ali é uma matéria. E quem é que vai mostrar isso para ela? Nós. Nós como cidadãos. Eu não falo nem como profissionais, eu falo como cidadãos. A gente precisa mostrar que ela é além de qualquer coisa. É além do físico, é além do estereótipo que algumas pessoas falam. Às vezes, até dentro da nossa própria casa. Você tem um filho que não consegue falar bem com ele, que fica mais no quarto e que você diz, isso é normal. Aí tá lá todo mundo comendo, tá teu filho lá embaixo. Deixa ele que ele é assim. Tá excluindo ele. Por mais que ele queira estar ali. É uma exclusão. Não é? Não pode passar. Estou tentando ser bem breve porque eu sei que o tempo já está, né? Então, para fomentar a inclusão social, é essencial considerar iniciativas que promovam a interação e a participação ativa das pessoas com deficiência na comunidade. Aí eu botei, né, que aqui tem algumas sugestões.
atividades de esporte inclusivo, não é? A gente vê, né, a Paralimpíada, não é, que tem só pessoas com deficiência. Mas por que não botar uma Olimpíada normal e incluir a pessoa com deficiência lá naquela Olimpíada normal? Por que não pode fazer isso? Não é? Será que a gente pode... Eu estou pensando assim, né? Está limitando porque tem algum tipo de deficiência e não pode concorrer com uma pessoa que é típica? Por quê? Não é? Então, vamos lá. Atividades culturais e artísticas. Teatro, dança, pintura, música são excelentes meios para promover a inclusão, não é? Incentivar a participação de pessoas com deficiência nessas atividades permite a expressão pessoal e a intervenção comunitária, né? Eu tive a oportunidade de passar um tempo lá estagiando no Ulisses e a gente fazia oficinas de arte com eles. Era cada pintura que eles não falavam, mas eles expressavam naquelas coisas lindas. Eu tenho até foto deles, eu vou procurar, vou mandar para vocês verem. A coisa mais linda, eles fazendo aquelas pinturas, aquelas artes. E muitas vezes a gente fazia uma exposição e vendia aqueles quadros, porque eram realmente muito lindos. E era justamente as expressões, o que eles sentiam por dentro, não é? Coisas que eles não conseguiam falar. Pode passar. Emprego inclusivo. Hoje em dia a gente até vê, não é, a questão das cotas de emprego. A gente pode ver um lugar, a gente vê uma pessoa com síndrome de Down trabalhando. A gente vê uma pessoa autista trabalhando, não é? A gente vê pessoas com deficiências físicas trabalhando, exercendo as suas funções, não é? Então, emprego inclusivo, né? As empresas podem criar políticas inclusivas de contratação, garantindo que pessoas com deficiências tenham as mesmas oportunidades de emprego. A gente sabe que isso não existe até hoje, não existe, não é? Se tem 5 vagas, uma é para a pessoa com deficiência. Então, precisa se criar uma política pública sobre isso, não é? De pessoas que tenham realmente quantidade de emprego e que seja realmente colocado isso em prática, porque no papel é muito bonito, não é? Tudo é muito lindo, mas na prática a gente não vê isso, não é? Educações inclusivas nas escolas, não é? Como eu falei inicialmente, a inclusão não é só a questão de pegar uma monitor e colocar dentro de uma sala para uma criança. Vai muito mais além do que isso, né? E a nossa professora, ela vai poder mais falar sobre isso, né? Escolas e universidades devem garantir a inclusão de alunos com deficiência, adaptar-se às suas necessidades e garantindo que pessoas que possam participar plenamente do ambiente e do aprendizado, Então, plenamente é total, não é? Tecnologia, não é? E assistiva. A maioria dessas pessoas que tem, eu vou voltar a falar mais do autismo, que é a área que eu domino, né? A tecnologia, eles dominam isso. É incrível. Pode dar um celular na mão desses meninos, que eles vão fazer um mundo ali. Criam jogos, são assim extremamente inteligentes. Eu queria só ter um pouquinho assim da sabedoria desses meninos, não é? Então, a tecnologia pode ser um facilitador poderoso para a inclusão social, oferecendo soluções que permitem a comunicação e a modalidade e a independência de pessoas com deficiência. Pode passar. Como a inclusão está presente em nossas vidas? Aí eu vou fazer uma pergunta. Como é que a inclusão está presente nas nossas vidas? Não é? A inclusão está presente no nosso dia a dia. Atualmente, como eu falei, cerca de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência física ou intelectual, o que representa 25% de toda a população, de acordo com o censo do IBGE. Não é? E você sabe que censo pode ser mais para baixo, mais para cima. Eu acredito que
seja mais elevado, não é? Esse dado se torna cada vez mais curioso na medida em que nós que nos perguntamos, né? Onde estão essas pessoas? Onde que estão essas pessoas? 45 milhões de pessoas é muita gente. E onde é que estão essas pessoas? Onde que está? Invisibilizadas. A gente vai falar isso, são invisíveis. São vistas pelas mães e olhe lá, e ignorados pela sociedade. Muitas vezes, não é? Onde que será que estão? Então, cerca de um quarto cerca de 4 são invisíveis, não é? Aos olhos de quem não quer ver, ou melhor, incluir, não é? Tem aquele ditado, o mais cego é aquele que não quer ver. Cerca de 4, né? Está invisível, 1 é visível. E como a frase diz, né? Não é que eles querem ver, eles não querem incluir. Não é? Então, toda ação governamental tem a necessidade de seguir diretrizes como objeto de quebrar a invisibilidade de pessoas com deficiência, garantindo a inclusão social nos aspectos públicos, nos espaços públicos e privados. Não é? E aí a gente tem essa questão. Vai para o cinema, não paga. Mas você acha que é só isso que a gente precisa? Autista não tem vaga reservada para autista. Vai chegar alguém sem ser autista, sem ser carro, eles ficam lá e não vão ser multados. Porque não multam. Aí tem lá para idoso. Qualquer um bota ali e fica. E não vai acontecer exatamente nada. Porque isso tem que partir de mim e de você. Olha, aqui é de pessoas com deficiência, tá? E possa ser que se a gente for falar, a gente possa ser até agredida. Do jeito que a humanidade tá. Não é? Azul. A luz, o som. Não pode entrar? É proibido? Aí eu digo, isso é inclusão? Ou é exclusão? Eu acho que na verdade eles mais excluem do que incluem. Porque isso para mim não é inclusão. Justamente. Não é? Então, a gente precisa realmente lutar por isso. Não é? Pode passar. Já terminando, tá? E aí tem assim, né? As consequências da ausência de medidas de inclusão. Para vocês verem que isso pode impactar, sim, no nosso dia hoje, tá? Sociologicamente falando, a necessidade de se pensar em um controle social se dá pelo fato de que a desigualdade social e a marginalização de pessoas é um fator que atrasa a nossa sociedade, tá? É um fator que atrasa. Quando uma sociedade possui um alto índice de exclusão social, o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, ele densa dessa sociedade pode ficar prejudicado, né? Então existe um cálculo que é do Gini, eu não sei se vocês já ouviram falar do Gini, né? Que é um cálculo que ele tem uma medida de desigualdade social de um país, ele mede, no caso, né? Quanto maior a exclusão de determinadas categorias, sendo outras privilegiadas, maior desigualdade social. O índice do Gini é exposto por um número que varia de 0 a 1. Quanto mais se aproximar de 0, é menos desigual é a sociedade. Mas quanto se aproximar de 1, o maior índice de desigualdade social. Não é? O coeficiente do Gini também é um dos fatores que influenciam o IDH do local. Então, tudo isso, se você vê num país, uma sociedade, né, que tem mais desigualdade, que tem mais exclusão, isso até afeta a questão do Gini, não é? Que é a questão também do IDH,
que é o índice de desenvolvimento humano. Eles perdem. No caso, o país perde. E isso perde dinheiro. Não é? E o dinheiro que é para ser investido na inclusão de pessoas com deficiência. Pode passar. A gente já está finalizando a minha fala, né? A inclusão não se faz apenas com a informação, mas sim com as ações verdadeiras, advindas do coração. Não é? Então, a gente não pode só falar, a gente tem que realmente agir. E aí na Bíblia, para eu fechar, lá em 2 Samuel, acho que, se não me engano, é o 9, fala de Davi, da bondade de Davi para com seu amigo Jonathan. Não é? A gente não vai falar muito assim a história que todo mundo já sabe, não é? Mas Davi, ele disse que ia honrar a descendência de Saul. E ele pegou um senhor que trabalhava por ele com o nome de Mefibosete e perguntou se existia alguém da casa de Saul que ele poderia usar de benevolência, né, de piedade, de misericórdia. E aí esse homem falou, existe um, o nome dele é Mefibosete. Ele é coxo das 2 pernas. Está lá na terra de Lodebar, que significa a terra do esquecimento. Não é? E aí Davi diz, chama ele, manda chamar ele. Aleijado dos dois pés, não anda. Né? E aquele homem ficou mais aleijado. Como ele era aleijado, eles ficavam numa cidade separada, que eles não podiam ter contato, porque senão ia deixar o povo impuro. Não é? E aí Davi manda chamar ele. Acho que ele ficou, meu Deus, por que Davi está me chamando, o rei de Israel? Não é? Ele disse, senta aqui, tu vai comer na mesa comigo. Veja que inclusão. A Bíblia, ela fala sobre isso. Senta aqui que tu vai comer na mesa comigo e tudo que era do teu avô, que era a tua descendência, vai ser teu. Ele restituiu, ele devolveu tudo que era dele. Não é? E isso é uma inclusão. É uma inclusão. Ele vai sentar na mesa do rei, não é? Ele vai comer junto comigo. E Davi não olhou porque ele era coxo dos 2 pés, porque ele não andava. Não é? Ele viu mais além. Ele viu que ele tinha o direito. E ele devolveu o direito dele. Não é? E aí a Bíblia é magnífica, ela é fantástica. Porque ela fala tudo que a gente precisa. Não é? A Bíblia não pode ser assim, explícita de dizer. Mas tem. A Bíblia tem. Não é? Então que nós possamos realmente não só falar, mas que a gente possa agir e lutar. Mas eu não falo lutar, não é, como certas pessoas elas lutam. Não é? Desculpa a expressão. A gente pode lutar educadamente, não é? Não sair da nossa razão e realmente correr atrás do que é realmente necessário. Não é? Porque não adianta a gente fechar aqui a BR, vai resolver o quê? O que é que vai adiantar? Não é? A gente precisa realmente ir falar com quem pode nos ajudar, fazer alguma coisa por nós, tá? Aqui eu me despeço. Tem só o finalzinho que tem uma obrigada. Obrigada por me escutar. Não é? Eu tentei trazer mais, assim, enxugar, porque são muitas coisas, né? Se a gente for chegar, a gente vai falar a noite todinha, porque tem muita coisa. Não é? E também tem mais pessoas para falar, eu também quero ouvir. Tá? Então, já sou grata a vocês por me escutarem. E agora eu vou ouvir também das meninas, das minhas amigas. Tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, como é bom a gente poder ouvir aquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? A gente vê aquilo que a gente vê na prática. Eu tenho certeza que a pastora Elis estava ali pensando nas coisas que ela vivencia na escola, não é? Nos nossos momentos diários com as pessoas que a gente convive. E faz a gente refletir da nossa importância enquanto pessoas que podem sim mudar a realidade do nosso mundo. Porque às vezes a gente acha que não pode fazer nada, mas sim, nós podemos.
é a partir do momento que eu me posiciono, que eu trato alguém diferente, que eu garanto o direito de alguém, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que eu dou ao outro o direito dele, eu estou mudando o mundo. Então, quando a gente para refletir, a gente entende isso, a gente começa a construir um mundo diferente. E eu acho que é muito importante esses momentos de reflexão. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer tirar alguma dúvida. Boa tarde. Eu me arrependi de não ter trazido o Gilcinho, que eu queria até que ela desse uma olhadinha nele, se fosse possível, mas eu tive que deixar ele em casa, que pode ter outras hoje oportunidades. ele estava um pouquinho mais atacado. Aí, pelo que ela falou, né, aí deu a entender o motivo que toda vez que eu vou levar meu filho para o colégio, é o primeiro ano dele. Não quer ir para a escola, toda vez ele chora para não ir para a escola. E quando ele chega na escola, tudinho, que ele assiste a aula, ele diz que foi um pouquinho bonzinho, mas a professora é chata, ele diz. Mas toda vez é aquela agonia para não ir para a escola. Ele diz que não gosta da professora, que a professora é chata, que diz que quando ele está na escola, ele pergunta por mim e a professora diz a ele que ele só vai para casa amanhã, que não vai para casa. Aí ele não quer ir. Totalmente errado isso, não é? Isso aí é até uma questão de você ir lá, tá? De conversar com a gestora. Porque se vocês viram numa reportagem que numa cidade vizinha, que a mãe colocou, não sei se tu visse isso, um celular na bolsa da menina, a menina autista, não é? E estava sofrendo maus tratos na escola. É uma escola privada. Eu disse para a professora e mostrei um papelzinho a ela que o médico me deu, que ele tem avaliação, que ele é múltiplo. O médico botou múltiplo no papel. Só que ela disse que ele não tem nada. Para ela, ele não tem nada. Que ele lá na escola é um menino normal. Ela não vê isso nele. Infelizmente, hoje, não é? Ainda hoje, muitos profissionais despreparados para receber alunos atípicos, não é? Eu não falo nem de município, porque os municípios eles estão assim, né? Sempre fazendo cursos, oferecendo muitas coisas de inclusão. Eu falo até de rede privada, não é? Não, também não generalizo, que não são todas, mas assim, muitos professores descapacitados, né? Porque se eu vou entrar na sala dela, eu tenho que entender que existem múltiplas crianças, típicas, atípicas, e que eu preciso, como profissional, não é, ser certo que um professor só não vai poder abraçar o mundo com as pernas, porque até ele poder ficar adoecido, não é? Mas ele precisa ter um mínimo assim de conhecimento, não é? Justamente, é verdade. De termos, eu sou professora também. Independente, né? Independente, há uma singularidade em cada indivíduo dentro da sala de aula. Nós já temos alunos com suas diferenças. Sim. Então, o nosso olhar ele precisa exatamente alcançar todos essa eles. Totalidade, não é? E realmente, né, eu enquanto professora, eu tenho mais de 15 anos de sala de aula. E eu estava até, como a gente até comentou no seminário passado, que eu acredito que foi em 2000 eu não me lembro mais de 15 anos atrás, e nós tínhamos um autista, só que naquele tempo a gente não tinha esse conhecimento. Há 15 anos atrás, 16 anos, quase 20, a gente não tinha. Era tido como debiló. Ele tem assim. transtorno mental, e a gente, com a nossa falta de conhecimento, né, a gente tentou incluir esse aluno, ele puxava o cabelo, a gente já entendia, assim. Depois a gente veio compreender que ele tinha realmente características do transtorno autista. Mas a gente tentou incluir ele dentro de todas as possibilidades. Ele saiu ano passado com 15 anos, para vocês verem a luta que foi, com 15 anos. E até a gente comentou no seminário passado, eu perguntei foi uma psicóloga, acredito que foi, que eu não sei se a gente fez bem ou se a gente fez mal.
porque a gente não tinha um apoio da família, que é outra situação. Ontem eu estava exatamente em formação e muitos professores adoecidos, porque joga-se uma bomba para a gente, não oferece nenhum tipo de apoio. Quando a gente vê, vai ter um apoio para um aluno com deficiência, a gente vai ver o currículo, não tem pelo menos no currículo aquela experiência, não tem. E a gente fica para cuidar com uma sala superlotada, né, com 30 alunos, 20 alunos, ou muito mais do que isso. Salas multisseriadas, no caso, na minha realidade, são salas multisseriadas. A gente tem muitos alunos atípicos, não é brincadeira. São muitos alunos com muitas... que precisam de muito apoio. E o que a gente vê a gente está sozinho. Porque eu entendo a aflição de Dona Isaura, eu entendo, mas nós estamos sozinhos, Dona Isaura. Logicamente que tem exceções, tem professores que não querem mesmo, não é? Mas a gente não sabe o que fazer. Porque a gente não tem uma ajuda maior, uma inclusão excludente, uma inclusão de aparência, e a gente fica desesperado, porque o nosso público vai aumentar. Entende? E também não oferecem para a gente uma maior qualificação. É aquilo, vocês têm que fazer, pronto, e acabou-se. Então, assim, a gente fica de mãos atadas, a gente fica tentando fazer o que a gente pode, dentro desse conhecimento que a gente tem, a gente busca cursos, busca fazer, entregar o melhor, mas a gente, às vezes, até exclui aqueles que também, sabe? Então, a gente é muito complicado. Pastora Elisa, é sempre o que eu falo, né? Falo muito para os meus pacientes, olhem, aqui comigo eles uma vez na semana, meia hora. Vocês precisam ajudar ele em casa. Eu ajudo aqui, mas vocês precisam reforçar o que eu fizer aqui com eles. Vocês precisam reforçar em casa, porque se semana que vem você não reforçar, ele não vai aprender nada do que foi feito. Uma outra preocupação também. Eu falo muito para a família, porque eles têm que entender que ali é a principal. A família é o principal. É o principal. Nós somos complemento. Isso mesmo. Complemento, mas a família é o principal. E eu fico... Infelizmente, até elas não estão preparadas para isso. Exatamente. E aí a preocupação também, porque a gente já tem uma família, que é a nossa preocupação, vou dizer, enquanto igreja, como é que a gente pode acolher essas famílias? Porque a gente pensa tanto nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas atípicas, mas como é que essa família ela pode ser acolhida? Como é que a gente pode, enquanto instituição, ajudar essas famílias? Eu vou tirar um exemplo da igreja onde eu congrego. Eu sou da Assembleia, né? E nós temos... sempre a gente faz e é aberto, tá? Para todas as igrejas, até pessoas que não são cristãs. É aberto, né? A gente todo ano faz, uma vez ou 2 vezes no ano, a gente faz uma capacitação. E aí quem toma conta de criança, quem tem na questão do Ministério Infantil, não é? Ou não, pode ir para lá, não é? E aí a gente tem um espaço para as crianças e tem um espaço para os pais dessas crianças, não é? As crianças, elas ficam cada um com seus monitores em um espaço, e a gente traz os pais para um outro espaço, para a gente poder estar ajudando esses pais também, porque não é só a questão de lidar com a criança, é a questão espiritual também, que eles ficam extremamente vulneráveis. Muitos deles, da família, os pais, quando sabem que a criança ela tem algum tipo de transtorno, eles abandonam as esposas e abandonam seus filhos. Então aquela mãe ela se vê só, sem rede de apoio, não é? Então, para uma mãe que é típica, já é difícil não ter rede de apoio, principalmente, imagine para uma mãe atípica, não é? E aí a gente vai pela luz da Bíblia também, pela luz também, né? A gente estuda, e também a questão secular, a gente traz também essa situação, e depois a gente junta os dois. Depois dessa situação, a gente junta os dois, tanto as crianças quanto os pais. Depois de toda o que é falado nesse seminário, se você vê até a reação que a mãe tem com o filho é diferente.
é totalmente diferente, porque ela tá ali 24 horas, mas ela não entende. Não é? Se fosse uma psicóloga, uma mãe, assim, é outra coisa, é outra história. Mas eu acredito que até ela, às vezes, não é? Até ela, às vezes, não é? Uma mulher que é entendida, uma mulher que é estudada. Mas eu acredito que até você, minha amiga, muitas vezes não sabe nem como agir e como fazer, não é? Então imagine você ter uma criança que tá desorganizada, tem um pico de surto, e aí a menina gritar, você vai gritar também junto com a menina, com o menino. Não tem condição. Bater na criança. Não é? Onde eu congrego, a gente tem muita criança autista. A reação assim dá um alívio até na mãe. Sabe, a gente vê que ela fica leve, sabe? E tem outras vezes que uma pessoa não quer, sabe? Aí tá andando no meio do público, deixa andar. Deixa a criança andar. Deixa a criança, ela não tá entendendo, não é? E cabe a eu e a você entender e aceitar. Não é? Porque essa mãe vai para a igreja, ela não consegue nem cultuar. Porque os olhares das pessoas, não é? Uma vez eu dei uma palestra até esses dias, dizendo que a gente precisa entender, não é só olhar pela criança. É birra. Não é? É mal educada, a mãe não dá educação. Não é? E aí o preconceito vai com a mãe também, não é só com a criança. Então a gente precisa formar até políticas públicas dentro da igreja, dentro da nossa própria igreja. Não é? Pegar esses pais, dar um curso a eles para eles entenderem, até para eles aceitarem, né? Porque tem muitos que até hoje não aceitam. Eu escutei uma mãe dizer assim: eu vou orar para Deus curar meu filho. Teu filho é doente? É. Ele é autista. Filho, é autismo, é uma doença? Sabe? Então, assim, como a gente falou, o preconceito vem da própria casa. A exclusão vem da própria casa. Pode falar. Boa tarde. Eu queria passar assim, né, uma experiência que eu tive, né, na rede assim particular, que eu tenho 2, né, autista, e ele falou algo pro amiguinho que passou para a professora. Aí elas se juntaram à escola e preferiram afastar ele 15 dias. Me mandou uma mensagem que eu tinha chamado e conversado comigo lá. E desde quando eu fui matricular ele, eu já levei já o laudo dele. Elas já sabiam de tudo. Então ela pegou, tirou ele da escola, deixou ele sem estar 15 dias. Aí entrou um advogado com meu irmão, veio de Vitória de Santo Antão, para conversar lá e disse que lá não tem assim uma rede de apoio para ele. Aí eu fui, tirei ele de lá e coloquei ele em outra escola. E lá ele está super acolhido, muito acolhido. Ele diz que a diretora é um anjo na vida dele. E eu me arrependo muito por conta que eu sempre tive esse medo, né? De ter essa rejeição, que ele estava numa escola, a menininha derrubando ele da escada. Aí eu sempre tive essa, botando em rede particular, né? Mas aí eu vi que eu me arrependo muito. Se eu soubesse, eu tinha colocado ele lá desde quando tivesse começando o primeiro ano. Porque o acolhimento que ele está tendo lá é muito diferenciado. Muito, muito mesmo. Ela também não foi mais para a escola, ela não estuda, mas ela está no primeiro ano agora, passaram ela. Mas foi muito, assim, né? Para mim, foi muito dolorido. Porque ela tinha chegado a mim, me chamado, e não mandado um texto terrível para uma mãe que é atípica, que a gente já passa, já vê aquela situação. E um áudio que me desabou. Então, a rede, a gente às vezes pensa que uma rede vai dar apoio, mas não tem estrutura, né? E hoje ele tem estrutura. E eu me arrependo
o melhor e foi totalmente diferente. Eu me arrependo que esse ano ele vai sair de lá. Muito, muito mesmo. Obrigado, viu? Então é isso, gente. E novamente eu quero agradecer pela oportunidade. Tá. Sim, pode falar. É bem rápido, porque a gente está Certo. falando aqui, né? E isso enquadra em todos os ambientes, né? Saúde, escola, educação, em tudo, né? Igreja, em tudo. E aí eu sou da saúde. E aí eu tenho percebido que muitas mães que depois que descobriram que seus filhos têm TEA ou têm TDAH, TOD, elas estão deixando de levar as crianças para o posto de saúde. Porque, como todos já falaram, vou falar novamente, os profissionais de saúde são poucos que têm a preparação, né? Foram preparados para poder cuidar dessas crianças, de como fazer. Há uns dias atrás, lá na unidade onde eu trabalho, uma criança chegou e ela, da minha microárea, eu sabia, né? Das condições dela, só que eu não estava no dia. E aí essa criança, quando foi se vacinar, e ela qual é a criança que não tem medo? Se um adulto normal, um adulto que tem medo, imagina uma criança que ainda não entendeu. E quando ela ia se vacinar, eu sempre conversava, dizia, mostrava, tudinho. Nesse dia eu não estava. E aí, ela com a mãe no colo, né? A menina, quando foi, não conversou, não falou, não disse, porque eles entendem tudo. Tudo eles entendem. Quando você diz, olha, para a sua saúde, isso aqui, explica tudo. Tia, se você quiser olhar, você pode ver. Se você não quiser, você não precisa. Você pode virar, a mamãe vai segurar. Então, eles entendem. Então, eu falava isso. E nesse dia eu não estava. E aí, o menino pegou, chutou. E ela estava gestante, a profissional. E aí, bateu na barriga dela, o chute. E foi uma comoção. E tanta coisa. Quando eu cheguei no outro dia, ligaram muito para mim, mas meu celular estava descarregado. Quando eu cheguei no outro dia, a primeira coisa que disseram: menina, veio um menino da tua área endemoniado. Menino deu um chutão, mas ninguém segurava. Eu, quem foi? Quem foi? Aí foi fulano. Eu disse assim: minha gente, vocês conversaram com ele? Vocês falaram para ele? Vocês teriam que ter conversado. Apenas isso, porque ele já sabe. Ele já tem 5 anos. Mas se você chega, qualquer pessoa que chega, que não sabe, vai dizer, porque aqui a gente faz diferença de uma para outra, diz que uma tem a mão mais leve, a outra tem a mão mais pesada. E aí? Aí a menina ficou olhando assim para mim, e a menina foi para o médico. Aí eu disse assim, vocês falando, eu disse, o quanto a gente também precisa dessas atualizações, dessas informações, da forma, e como a pastora falou ali também, pastora Liz, o quanto é importante quando, isso para a igreja, quando uma criança chega e ela conversa, eu sou do Ministério Infantil, sou a tia do Ministério Infantil, e ela conversa com o professor e diz, ele não gosta disso, ele se sente mal assim, para que a gente possa acolher, porque... E os pais precisam incluir também. Isso. E como você disse, a continuidade que é na igreja tem que ser em casa. Porque senão, da outra vez que ele vem, ele não entende, ele não vai. Porque Anderson chegou aqui com quantos anos, Adna? Quantos anos Anderson está? Ele entende todo o processo que a gente tem na igreja. Por quê? Porque foi ensinado. Foi difícil? Foi. Mas ele entendeu. Quando o Anderson chegou, ele achava que a ceia era o lanche. E aí ele queria lanchar. E ninguém dava o lanche a ele, que era o pão e o suco, e ninguém dava lanche a ele. Não é? Até ele entender que era a ceia. Hoje ele sabe, hoje ele participa da Santa Ceia junto com a gente. Não sei se ele for falar agora. Hoje tu sabe, né, Anderson? Hoje ele sabe. É o nosso amor, Anderson. Essa semana, porque assim, a gente está falando da inclusão no sentido amplo, né? E essa semana foi Dia das Mães, né? A semana passada, e a gente teve uma festa lá na escola. Só que antes disso a gente preparou os alunos para fazer uma apresentação, enfim. E aí
a parte que eu fiquei era para a gente declamar um poema, né? Para as mães, a gente, como a gente tem muito cuidado, pelo menos agora com essa gestão, a gente está tendo muito cuidado, porque tem as mães que não podem ir, enfim. Então, a gente preferiu, para que não houvesse traumas, né? A criança, todo mundo abraçando a sua mãe ali, cadê meu filho? E cadê minha mãe? Então, para evitar, a gente, enquanto escola, né, a gente disse, vamos, todo mundo grava um vídeo, e no dia, aquelas mães que vierem vão assistir. Aquelas que não puderem, a gente coloca no WhatsApp. Maravilha, porque a criança não ia ter, né? As atividades foram durante a semana e na sala. E aí teve uma criança, eu trabalho com o 5º ano, já são bem maiores. E aí ele fez assim, tia, eu não quero fazer. Aí eu disse assim, não, vamos entender por que você não quer fazer, né? E aí eu comecei com as possibilidades, sua mãe não vem, sua mãe não se preocupe, porque a gente vai mandar para o grupo e tal. Ele disse, não, tia, eu não quero, e chorou, eu não quero. Eu disse, eu não vou obrigar você a fazer, não se preocupe, mas tia Elis precisa entender por que você não quer fazer, o que é que está acontecendo. Enfim, ele não falou, e eu respeitei o momento dele. No outro dia, a mãe dele mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, professora, eu queria agradecer a senhora. Queria agradecer pela compreensão e respeito que a senhora teve por fulaninho. Aí eu disse assim, mas eu não estou entendendo o que aconteceu. E aí ele é testemunho de Jeová, né? E a testemunho de Jeová, ele não pode, ele não tem algumas doutrinas entre eles que eles não podem, inclusive festividades. E ela disse que foi algo que não partiu dela e nem dos pais, foi algo que partiu dele, né? E ela disse que ficou muito feliz enquanto mãe, eles sabem as relações, as situações, a gente não está aqui. Mas até que ponto, assim, por isso que eu digo assim, quando a gente fala da inclusão, a gente precisa ter esse olhar até nesse sentido. O respeitar do tempo daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, daquele adulto, a gente respeitar esse tempo. O que é que está acontecendo? E a mãe dele ligou, mandou essa mensagem agradecendo muito, porque isso nunca tinha acontecido com ele, inclusive até mesmo na igreja. Então vejam só como o nosso olhar, ele precisa exatamente ter. Eu disse a ela assim, eu queria exatamente que alguém fizesse isso por minhas filhas, que tivesse esse olhar, né? Então eu fiz exatamente aquilo que eu queria que fizessem comigo, com minhas filhas, queria que tivesse esse olhar. E não fica, entende? E a gente alcança essa criança. Eu não, vamos dizer assim, eu não trouxe, não, você vai ter que fazer. Não tem que fazer, minha gente precisa sentar, ter esse olhar. Por isso que até na escola a gente é psicólogo, a gente é tudo, a gente é médico. A gente é tudo. Porque a gente é tudo. E aí, esse olhar de inclusão, como ele ainda está, sabe, como ele precisa né, ele está muito distante, e a gente fala tanto. Eu sou um pouco revoltada com isso, viu? Eu sou um pouco revoltada com isso. Por um bocado, né? Nada e não sabe. Porque é absurdo demais, minha gente. Você vê direitos. A gente está dizendo assim, mãe, você tem que ir lá. E às vezes ser intimidada por questões políticas. Olhe, o que é para ser fiscalizado não é fiscalizado. A lei ela não entra em operação porque aquele mesmo que fez a lei, ele burla a lei. É revoltante para mim, sabe? E aí eu paro e digo assim, não, eu só posso ir até esse aqui. Eu só posso ir até porque senão a gente enlouquece. Também a gente adoece, porque a gente vai entrar num espaço que não é nosso, né? Então, assim, a gente precisa realmente buscar os nossos direitos, e a advogada vai falar, vai para a gente, e a gente precisa se unir nesse tempo. Infelizmente, até nós, né, enquanto mães atípicas, quem é mãe atípica, profissionais, a gente acaba, não, eu vou procurar o que é para mim, mas a gente não amplia isso. Não é o sou eu, mas é o nós. É o nós. E às vezes isso se perde, né? Mas enfim, é isso. Só fazer esse parêntese. A gente vai encerrar aqui. Eu queria só... O próximo bloco vai ser com as mães atípicas, né? Que eu acho que é importantíssimo. Quando a gente estava pensando nesse seminário, a gente quis ouvir, né? Quem passa diariamente por isso,
não é, pelas dificuldades, e vamos ouvir mais tarde também os nossos adolescentes atípicos, para que eles possam falar como é para eles serem adolescentes atípicos nessa sociedade. Eu acho que vai ser fantástico. E aí eu queria só, antes de encerrar aqui, trazer, nós temos trabalhado aqui, não é, já há algum tempo para tornar a nossa igreja cada dia mais inclusiva. E nós temos algumas crianças atípicas aqui. Nós temos, são maravilhosas, né? Eu sou apaixonada pelas nossas crianças. E temos uma criança aqui, assim, excepcional, que é Maria. Maria me ama. Diga-se de passagem, cheguei no aniversário de Maria, disseram assim, Maria não vai tirar foto. Eu disse, duvido, mas Maria tirou, foi foto comigo. Me ama, Maria. Mas a gente teve uma atividade lá, né, no departamento infantil, e aí era para trabalhar as questões de Jesus enquanto nosso maior presente, né? Jesus é o nosso maior presente. Mas aí veja a importância de a gente entender como é que funciona as questões, as características dentro do espectro. Dentro do espectro, a grande maioria, porque é um espectro, porque nem todo mundo é igual dentro do espectro, certo? Mas a grande maioria dos autistas são literais. Então, presente, né? Presente é algo que eu vou ficar para mim, é algo que eu vou usar, é algo que eu vou comer, é meu presente. E aí a tia Leide disse que iam ganhar um presente. E aí quando Maria abre o presente, está lá dizendo que o presente de Maria era Jesus. Minha gente, não deu certo. Agora eu pergunto a vocês, Maria está errada? Não, Maria não está errada. Eu super apoiei Maria. Eu disse, está certa, Maria. Vamos arrumar um presente para você, né? Porque Jesus é o cara, mas Jesus não é o presente neste momento. E isso faz toda a diferença no nosso acolhimento, gente. A gente precisa entender as particularidades deles, não é saber. Anderson hoje botou no grupo, quem tiver no grupo, certo? Quero me retratar, dizer que não foi como foi mesmo a palavra, Ellen? Não foi com agressividade que eu acordei ele hoje não, tá? Foi só porque eu bati na porta do quarto dele para acordar ele. Mas é sobre isso. Minha amiga, muito obrigada. Só uma lembrancinha para você não esquecer de nós. Só que a gente vai